Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando aqui em nosso programa pela primeira vez, você pode acompanhar tudo que já foi apresentado através das nossas playlists. Acesse aqui embaixo, é bem fácil de você encontrar. O programa também é transmitido no formato podcast, ou seja, só para você escutar. Você pode escutar enquanto você dirige, enquanto você pratica suas atividades físicas. Digita lá Ernesto Abercor, que é fácil de você encontrar. Está no Google Podcast, no Deezer, na Amazon Music, no Spotify. Lembrando que a gravação dos nossos programas é realizado na sede da ERP Flex. Se você precisa de um programa, de um software de gestão empresarial completo, robusto, que serve para todos os tipos de empresa, da pequena, a média, a grande empresa, acesse erpflex.com.br e converse com um dos especialistas que vai poder te atender melhor e entender melhor o seu negócio. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre o tema comportamento, conhecimento e experiência, transmitido de geração para geração. O entrevistado é o Osmar Salvadori. Ele é diretor de conteúdo da We Students. Acompanhe agora. Pessoal, hoje nós estamos aqui com meu amigo Osmar Salvadori e nós vamos falar exatamente sobre conhecimento. Conhecimento ligado à aprendizagem, né? Que é exatamente essa questão, né? De como a criança, o jovem deve agir para ganhar esse conhecimento, como é que ele deve aprender esse processo, né? Então, me fala um pouquinho. Primeiro, dê a sua boa noite também. Eu quero agradecer o convite, né? E estamos sempre buscando divulgar a questão da educação, a questão da formação, seja da criança, do jovem ou do pós-jovem, de todas as formas, que hoje é fundamental para o país, para o mundo e para todos a formação, o conhecimento, a educação do jovem, né? Principalmente o jovem na escola pública. Esse é o que menos apoio tem, né? Ele fica muito deixado de lado por diversos fatores e nós temos uma preocupação muito grande. No caso, eu participo de uma EdTech de conteúdo e a gente percebe, nós da UEStudents, essa necessidade de apoiar o aluno da escola pública. Na escola pública, né? Porque ele, como não tem a mesma condição, né, tem uma certa dificuldade e também, às vezes, eu acho que a infância dele, né, quer dizer, antes dos 7 anos, não provocou essa curiosidade. Nós temos, Ernesto, uma sequência de fatos que tiveram, assim, imposições, implicações diretas na educação, tá? Nós temos, e você sabe muito bem, que a tecnologia ela teve um avanço muito rápido. Como que se processa as coisas? Eu tenho uma geração aqui, essa geração vai amadurecendo, gera a geração seguinte, vai ensinando até se desgarrar, né? O que aconteceu, entre alguns fatores que nós vamos trazer nessa conversa, mas um deles, a evolução muito rápida da tecnologia, acabou que essa geração não teve tempo de aprender o suficiente para ensinar essa. Essa, portanto, não tinha quem ensinar. Ficou um gap ali que já dificultou todo o processo. Além disso, hoje, como é que você dá comida para uma criança? Se eu entrar em qualquer casa, aí, pelo menos 90% dela, a mãe tem um celular ali, a criança está olhando e vai enfiando a comida. Ou para dormir. Ou seja, a criança já nasce com o celular do lado. E mais um fator que não dá para se falar de educação sem falar de pandemia. Não é para se justificar. Mas, pessoal, uma criança de 4 a 8 anos ou mais, presa 2 anos dentro de casa, tem que ter uma forma de pensamento diferente. Então, esses 3 fatores, na minha opinião, foram assim pontuais e marcantes para termos a necessidade de mudar
os formatos. E aí você classifica, né? De 46 a 64, quem nasceu nesse intervalo aí, são os baby boomers. Exatamente. E é onde eu me encaixo, inclusive. Né? Depois nós temos a geração X, nascido entre 65 e 80. Aí tem a geração Y, o milênios, entre 81 e 96, uma faixa grande. Geração Z, nascidos entre 97 e 2010. E aí tem a geração Alfa, nascidos depois de 2010. Quer dizer, esses ainda estão bem crianças hoje. Mas no que eles se diferenciam, assim? Olha, eu não vou seguir o padrão que todo mundo segue, tá? O padrão eles falam cada uma dessas gerações e dizem, era assim, fazem assado. Eu vou fazer diferente. Eu vou explicar rapidamente o caminho. Isso foi falado do pós-guerra, da Segunda Grande Guerra, até o momento. E o que aconteceu? Aqui, nesse primeiro, nós estamos bem logo em seguida desse, eu e você devem fazer parte dessa geração, sabemos fazer qualquer conta se acabar a luz. E nesses últimos, se acabar a luz, meu Deus do céu, o mundo acaba. Tá? Agora, o que tem nesse meio termo foi a evolução, vamos dizer, da tecnologia. Com a tecnologia, o mundo vai se adaptando às novas tecnologias, e esses ajustes foram, então você vai ver que a segunda geração citada, tá? No caso da geração X, ela começou a ver a internet, a outra já não vivia mais sem internet, a outra internet e inteligência artificial, e a outra que a gente ainda não está muito claro o que vai ser deles. Mas, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que com essa evolução do mundo, não só da tecnologia, porque o mundo se adapta a ela, os caminhos neurais, as sinapses das pessoas são diferentes. Como que nós conseguimos enxergar isso com uma certa clareza? Se nós pegarmos uma senhora de uma cidadezinha do interior, tá, que tem lá seus poucos mil habitantes como uma rua principal, ela vai atravessar a rua para ir comprar lá na quitanda, 2, 3 quadras da casa dela, com a sacolinha dela e volta. Se nós pedirmos para essa senhora atravessar a Avenida Paulista, dia de semana, meio da tarde, ela não consegue. Porque a velocidade de pensamento dela é diferente. É isso que acontece quando nós falamos de geração digital. Ele pensa numa velocidade diferente, da nossa, inclusive. Porque se você colocar um telefone de discar para ele não vai entender o que é aquilo ali. Né? E nós temos outros exemplos que mostram a diferença. E eu acho que essa diferença, inclusive, está cada vez mais rápida. Quer dizer, cada vez mais rápida surgem novas formas de pensar, novas coisas como inteligência artificial, como todo esse processo aí da informática, que evoluiu muito, está em tudo que é canto. Então, realmente isso interfere na atitude das pessoas. Né? Sim, e não podemos esquecer, veja bem, é importante citar isso, tá? Nós não estudantes, quando falamos da formação, não é só o conhecimento, vamos chamar de conhecimento científico, que são as hard skills, né? Nós tratamos muito também, e é importante na educação, as soft skills, as habilidades socioemocionais e valores. Pessoal, não podemos deixar valores de lado na educação, porque uma pessoa com muito conhecimento e que usa esse conhecimento para o mal é problema. E esse conhecimento, ele vem sendo adequado nas escolas? Quer dizer, se a gente for analisar o que os professores transmitem para os jovens, houve uma mudança, houve uma melhoria, ou está igual a como era na minha época? Olha, foram criadas novas escolas que se preocupam com essa adaptação mesmo. São escola para poucos. Os valores não permitem a maioria. Quando eu digo para poucos, é 3% da população. Tá? Outras escolas se percebe
a vontade, mas a impossibilidade de praticar. Por quê? Existe uma cobrança do meio legal que a escola não consegue fazer mais nada. Ela tem que ficar fazendo relatório, tem que ficar atendendo isso, cumprindo aquilo. A própria estudo, no processo de criação dela, nós vamos montar uma escola regular. Porque, nós entendemos, nós queremos, e vai ser legal. Mas nós começamos a não esquece. Eu vou ser engessado pelos órgãos públicos, eu não vou conseguir mudar. Eu vou fazer uma não formal, e daí eu passo a auxiliar as escolas a cumprir aquilo que elas não conseguem cumprir por necessidade. Então, isso que você falou é de uma importância muito grande, porque você quer, muitas vezes não consegue. Então, mas o que as escolas deveriam focar com mais intensidade? Se você pudesse, vamos dizer assim, interferir no conteúdo das escolas, seja no primeiro ciclo, no segundo ciclo. Olha, o mais importante, e não é só o corpo docente, não é só os professores que estão lá no chão de sala de aula. É coordenadores, diretores e até proprietários quando se trata de escola particular. Nós temos que pensar como jovens. Não adianta eu querer ensinar a atravessar Paulista para que não atravessa no interior e nem vice-versa. Então, nós temos que quebrar paradigmas, que nós conversamos nos bastidores há pouco, quebrar paradigmas de forma que o professor deixe a resistência de lado, mas o professor, coordenador e diretor parem de ter medo de resistir à mudança e comece a participar da mudança. Porque o mais importante de todo o processo é o que falava Steve Jobs. Steve Jobs falou: todos deveriam aprender a programar, porque programar ensina a pensar. Exato. Esse é o nosso fundamento. Se eu ensino para pensar, eu vou atingir minha meta. Então, eu sei que para os professores, professor, para de seguir isso. Se isso é importante, é importante. Mas você vai seguir isso pensando com o aluno na velocidade dele, na velocidade do aluno digital. Porque senão ele vai te deixar para trás. Tá? Amanhã, esse falatório na escola pública, aluno joga a cadeira nas coisas dos professores, é verdade. Só que amanhã ninguém vai saber jogar a cadeira, porque o professor passa a se inferior ele. Né? Por quê? Porque o professor está rendido a mudança e o aluno não. O aluno está sedento de aprender, ele não sabe o quê. Provavelmente malandragem, mas está sedento de aprender. Uma coisa que eu sempre achei, e até na minha época de estudante falava bastante, a gente estuda muito história. É importante estudar a história do passado, como é que houve essa evolução. Mas é gozado que nas escolas eles param mais ou menos há uns 50 anos atrás. Quer dizer, não se estuda a história atual. Uma vez eu perguntei isso a um professor, ele me falou que não podia ensinar isso nas escolas, porque o professor poderia interferir no comportamento do aluno, que na hora de votar até que às vezes ele já está votando, né, mesmo na escola, ser influenciado pelo professor. Você não acha que nas escolas eles deviam focar mais a política atual, saber quem é o presidente, quais são os governadores? Não se aprende isso na escola. Eu fui obrigado a decorar ministro na minha época. Tinha que ser cada ministro. Hoje não dá, que muda toda hora, né? Não, mas isso aí é fato, Ernesto. O aluno, vamos falar assim, o fato tem que ser dito. Eu só vou influenciar se eu for parcial e tendencioso. Mas se eu relatar um fato, que é como deveria ser não só a história, como o jornalismo, eu não vou ter esse problema. E aí que está o meio da reticência que eu falo do professor. Se o professor entender de verdade, que olha, eu vou ensinar você. E não vou ser tendencioso, nem para cá, nem para lá. Eu vou ser justo. Porque se quem pensa, seja direita ou esquerda, ou centro, ou o que for bom, o fato de eu ter que te ensinado corretamente em neutro, você vai optar pelo melhor. Se não for o melhor, você vai ficar comigo. Eu não preciso ter medo, eu não preciso ser militante, não preciso nada disso. Eu só tenho que ser honesto, justo, com valores,
para você. Nesse momento, você vai optar pelo melhor. Se eu for melhor por mim, se eu não for por outro. Eu não tenho que ter medo. Então, isso seria o ponto 2 da pergunta anterior. O professor tem que perder resistência ao novo e tem que perder o medo de ensinar o fato verdadeiro, sem tendência, sem militância. E em alguns casos até mostrando talvez uma tendência, na opinião dele, mas sem querer influir diretamente no comportamento. Exatamente. E essas novas gerações, né, nós falamos aqui das várias gerações, elas estão melhorando em que sentido? Em que sentido que a gente pode falar que hoje um jovem da geração Z tem mais qualidades do que um da geração Y ou da geração X? Olha, eu não vou dizer mais qualidades, eu vou dizer diferente. Inclusive, na metodologia que nós criamos, isso foi muito importante. O que acontece? Os grandes pensadores da educação, Piaget, Vygotsky e outros, todos eles, se eles fossem 100% certos, só existiriam eles até hoje. Se eles fossem 100% errados, eles não existiriam. Ou seja, eles têm coisas boas e ruins. Todos eles. Então, nada do que foi é 100% para ser deixado de lado. Tá certo? Então, dentro desse pensamento, todas as gerações têm seus bons e seus ruins. Tem que copiar o que é bom, sim. Por que não? É bom, eu vou deixar para lá. Tá? Mas, o mais difícil aí, dentro da sua pergunta, é que o jovem de hoje ele pensa diferente, porque olha, ele é digital. Então, se você dá para uma criança um celular, ela começa a fazer isso, mas ela não faz aleatório. Você percebe que ela faz buscando uma coisa clara, objetiva. E se você dá isso para uma pessoa de mais idade, o cara não sabe nem o que fazer, ele vai ficar olhando e vai falar, não entendo. Então, essa adaptação precisa ser feita para que eu consiga não só passar o conhecimento, mas que o conhecimento seja recebido, seja assimilado. Tá? Então, a maior... Então, vai ser diferença, né? Não vai ser melhor ou pior. A maior diferença aí é nós, professores, conseguirmos perceber essa nuance do pensamento do jovem e daí direcionar. E o que você acha que a inteligência artificial vai influir nesse processo? A inteligência artificial, na minha opinião, não vai influenciar em nada. O que vai influenciar é nós que empurramos a inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Se eu trago a inteligência artificial para uso, simplesmente, eu mato a frase do Steve Jobs rapidinho. Ele para de pensar. Tá certo? E eu mato o sujeito. Ele pode fazer tudo, mas não pode parar de pensar. Então, quando nós estamos fazendo esse trabalho de suporte da nova geração, nós temos que falar, olha, faça, use mesmo, mas não pare de pensar. Questione a inteligência artificial. Pergunte por que ela adotou daquele jeito. Então, se você estiver pensando, maravilhoso. Se você não pensar, pelo que eu dou envelhecimento. Mas, de qualquer forma, isso vai melhorar, talvez, a qualidade de vida da pessoa, vai fazer, talvez, ela viver mais feliz, além de viver mais feliz. Quer dizer, ter uma vida positiva. Eu vou contar um caso. Nós lá na UStudents sempre fazemos entrevistas com o responsável com o aluno antes de começar qualquer processo para não haver desvio no caminho, né? Não ficar dito por não dito. E uma mãe estava conversando comigo, aí falando tudo que tinha que falar, e por algum motivo, nós no fim da entrevista, estávamos falando muito da tecnologia, IoT, disso, aquilo, legal. E aí a conversa acabou dizendo um pouco para a política. E hoje em dia, começa a falar de política, chateia, o Bema vai chatear, a conclusão agora foi enorme, essa porcaria de política está acontecendo agora, logo agora que o mundo estava ficando tão legal, e é verdade, o mundo está caminhando como uma coisa legal, mas tem que ser bem utilizada, né?
Mas eu acho que o jovem, ele deveria discutir mais política. Quer dizer, as pessoas começam a discutir política só no curso superior, já com uma idade maior. Mas eu acho que na escola fundamental mesmo, ou pelo menos no segundo ciclo, já poderia aprender um pouco da política atual, né? E, olha, é maravilhoso você ter colocado isso. Sabe por quê? Eu vou botar dois abindinos para mim, é uma coisa só. A política, se você olhar o análise da educação financeira, a tecnologia, né? E aquilo que eu chamo de comunicação intrapessoal, ou seja, o autoconhecimento. Esses quatro já começaram a mexer, primeiro foi financeiro, a ser obrigatório no ensino fundamental desde o médio. Ou seja, a pessoa tem que ter educação financeira, porque não adianta, vai se formar, vai ganhar dinheiro e vai jogar fora. E agora ele colocou exatamente como você falou, a política, a conversa política, as explicações, a história, como você disse, tem que ser porque, se nós não formos politizados corretamente, nós vamos entrar naquela situação de só escolher com o final moral, que não é bem assim. A coisa mais ampla. E o jovem, né, nessa idade aí de 15, 16 anos, ele vai atrás, principalmente do que está saindo no jornal, na televisão, no rádio, enquanto ele não aprende nada na escola, ele vai ser muito influenciado pelas mídias. E as mídias, evidentemente, são tendenciosas. Então, às vezes, a criança, né, o jovem, ele fica com uma ideia, você olha assim e fala, nossa, eu tenho 6 netos, e vejo assim que eles, às vezes, falam um negócio e falam, nossa, mas não é nada disso. Aí eu tento corrigir, né? Mas também não sei se é o processo. Talvez um professor de escola tenha muito mais capacidade para chegar e colocar o aluno na linha correta, né? Isso mostra que eles têm acesso à informação. Hoje eles têm acesso. Então, eu não precisaria de certas aulas, não porque elas não são importantes para cada aluno. Depois eu até vou dar um adendo sobre educação como educação, né? Mas se ele não tem aquele viés de julgar, de fazer uma crítica real, né? Ele vai pelo que mais agradar. O que mais agrada o ser humano é não fazer nada, porque não pensa a longo prazo. Ele não percebe que não fazendo nada vai ser problema sério ali na frente. Aí ele vai. Então, nós temos que ajudar o jovem a discernir as coisas, ser crítico, né? E fazer a opção dele. Por exemplo, eu tenho conversa com a minha esposa, mas é a mesma fórmula para todo mundo, né? A minha filha quer mudar para Portugal. Eu posso fazer um monte de coisa boa para ir para Portugal. Posso algumas coisas ruins para ir para Portugal. Minha esposa fala, se ela for para Portugal, eu não falo mais com ela. Mas se eu quero que ela seja feliz, não é ela estar perto de mim ou não, eu estou pensando em eu ser feliz. E a educação, ela passa por isso. É a felicidade do outro, não a nossa. Não do professor, a do aluno. Se o professor veste essa camisa, eu vou fazer o meu aluno ser feliz, de fato, esse cara vai... Esse é o objetivo maior, né? E hoje nós damos uma honra para o professor, ele precisa da gente. Fala um pouquinho sobre esse projeto WeStudents. A WeStudents é uma edtech de conteúdo. Tá? Nós temos duas frentes bem claras, bem distintas, a grosso modo, que se juntam à frente. Uma, nós criamos uma metodologia própria de ensino. Nós pegamos exatamente a parte boa de uma série de pensadores, fizemos na prática, fizemos laboratórios, experiências, acertos e erros, e montamos uma metodologia, fundamentamos essa metodologia, ela está fundamentada, e colocamos em prática. Qual é a base de toda essa metodologia? A comunicação. Ou seja, se o professor e aluno conversar de forma assertiva, vai dar resultado. Trazendo socioemocionais, habilidades socioemocionais, e uma disciplina inerente, né? Que pode ser informática,
matemática, álgebra, português, história, qualquer coisa, formativas para a profissão, não necessariamente tem fundamental 1, 2, médio, e tanto na formação para a vida. Isso é um todo, né? E a segunda frente é que com essa expertise, quando nós montamos a formação, vamos chamar escolar, nós percebemos que isso se encaixa para qualquer assunto. Então, por exemplo, o Ernesto sabe muito de um assunto e quer fazer um curso top desse assunto. A nossa expertise é sentar com você, com uma equipe de neurocientista, pedagogo, psicólogo, subpedagogo e outros, né, professores, que vão pegar isso aí, técnicos de informática, colocar vídeo, colocar animação e tal, e montar um curso que, de fato, vão aprender aquele seu conteúdo. Lá na frente, isso se une, né? E você vai no ensino público e no privado? Público e privado. E agora estamos começando a ir para empresas, né? Porque começaram pouquinho isso aqui. Então, estamos começando ainda devagarzinho para empresas, né? Mas aí na empresa vocês vão trabalhar com os colaboradores daquela empresa e dar um processo de ensinamento mesmo. Isso. Exemplo, o nosso curso, que ele é dado junto com o Vitor Michalka, que alguns chamam de Vitor Michalska, né? O jogador de basquete. Todo mundo olímpico, né? Ele montou conosco o curso de trabalhabilidade. O que é essa trabalhabilidade? Todo mundo fala empreendedor, isso, tá bom, né? E é um fato, né? Mas é para poucos, não é, sabe? Agora daí começaram o autoempreendedor, né? Na verdade, é trabalhabilidade. Você, dentro desse curso, você vai vender o seu trabalho. Não importa se você vai viver num momento como seletista, num momento como terceirizado, funcionário público, empreendedor, dono de empresa, não importa. É o seu trabalho aí. O seu trabalho ele tem que ser constante, ele tem que ser ágil, tem que se aperfeiçoar constantemente, e uma série de fatores. Então, um curso para a pessoa, mas se eu der isso dentro da empresa, isso vai fazer com que ele sirva melhor à empresa que ele está. Então, esse é um dos exemplos, né? E educar pelo exemplo, né? Vocês colocam bastante essa questão de geração para geração, os exemplos vão mudando. Sim. Tem aquela, dizem que quando se escuta, aprende um pouquinho, quando se faz, quando você ensina, você aprende de fato. Então, na verdade, eu estou falando que é pelo exemplo. Se uma pessoa, vou começar pelos meus filhos, tá? Se eles veem que eu defendo uma coisa e cumpro aquela uma coisa, eles vão adotar aquela coisa. Então, o exemplo, ele assim, potencializa em muito o ensino. Eu vivi uma experiência, quando eu estava com entre 40 e 45 anos, eu decidi que eu ia me tornar piloto de avião. E, de fato, teve a oportunidade. Então, eu com a cidade, 40, 45, meus professores são 20. Porque todo mundo que dá aula de pilotagem de avião é moleque que não foi para a escola, ele foi estudar para ser piloto de avião. Então ele está lá voando, porque lá é por hora voada, né? Então, para mim foi assim, uma das maiores escolas que eu tive. Como eu, como professor velho, naquela época, velho, estava tendo aula com um professor de 20 anos. Isso para mim mudou todo o meu olhar da educação. Né? Eu até vou fugir um pouco do assunto para citar um fator também que é muito importante na educação, né, Ernesto? A questão do reforço escolar, a escola tem que dar reforço, o que acontece? Poxa vida, hoje, uma pessoa, você tem sinestésico, visual, auditivo, você tem pessoa com algum probleminha de hiperatividade, o professor também ele é ou sinestésico, ou auditivo, ou depois ele pode ter brigado com a esposa, o pai pode ter dado uma bronca no filho. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um grupo de alunos e um professor, você tem 25%, isso é estatística antes da pandemia.
confirmada, assumida por todos. 25% dos alunos de uma turma precisam de reforço. E não é porque a aula foi mais dada, porque o professor é ruim, porque o aluno é isso, o aluno é aquilo. Não, são esses conjuntos. Você é visual, você é auditivo, já vamos falar uma linguagem diferente. Se eu briguei com você tomar uma bronca, já vai estar. Então isso leva a 25%, independente da escola pública ou privada, independente dos alunos, independente dos professores. E isso tem que estar. As pessoas, se eu chegar numa escola e falar, olha, eu vim aqui te ajudar porque 25% dos seus alunos precisam de reforço. Eu não estou falando que você é uma má escola. Isso é estatístico, isso é um fato. Corrija o problema. Em vez de ficar falando que não tem problema, corrija. Isso é uma questão muito, que tem um peso muito forte na educação dos jovens. A escola não quer admitir a dificuldade, achando que ela vai ser responsabilizada quando ela não é responsável, e não melhora, não resolve. Mas ainda temos um percentual elevado de jovens que simplesmente abandonam o estudo. O próximo pandemia, ele estourou. E quando o aluno não aprende, ele abandona. Ele já está tendência a abandonar. A tendência do Brasil não. A pandemia houve um aumento. Mais que dobrou. Nós temos hoje, os estudos mostram um agravante, não só no abandono da escola em si, que foi absurdo. Mas hoje, mais de 51% dos alunos que ingressam numa universidade, 50% muda de curso. Isso quer dizer que ele não conhece a si próprio. Ele não teve apoio nenhum no dia a dia do o que você gosta, o que você quer, o que eu sou. E isso para nós é base. Nós falamos sobre isso lá no Fundamental 1, já começa a falar para o garoto, olha, como você é. Por quê? Eu vou ensinar ele melhor a se conhecer. E se ele também tiver umas noções mais claras. Desde a idade, né? Realmente é um momento muito delicado, né, da vida de cada estudante. Escolher qual faculdade ele vai exercer. Eu tenho eu fiz no fim administração de empresas, mas eu era louco para fazer engenharia. Mas eu não fiz engenharia, fiquei com medo até de fazer o vestibular, porque eu não entendia nada de química. Infelizmente, o professor que eu tive lá não conseguiu transmitir o conteúdo suficiente. E aí eu fui para a administração de empresas. E deu certo também, foi uma escola bem na GV, e me dei bem também. Mas essa questão do aluno, quando ele termina, né, o segundo grau lá, ele tem que decidir qual vai ser a profissão que ele vai adotar, ele não tem muita base. Né? Como é que isso poderia ser melhorado? Olha, nós montamos um curso específico que nós chamamos de comunicação intrapessoal, que é para tratar desse assunto. E ele já vem, lógico que nós temos módulos para ensino fundamental e ensino médio, porque a leitura de cada um é diferente pela idade. Mas nós já vamos preparando ele para decisões. Bom, hoje o novo ensino médio já obriga ele a decidir na saída do Fundamental 2. Né? Mas não que isso seja errado, não é isso. Mas ele tem que ser preparado para decidir. Tudo bem. Mas ele pode mudar. Tudo bem que ele pode mudar. Mas se eu já posso direcionar corretamente, por que... Né? Então, isso é muito difícil mesmo. Então, nós, quando elaboramos esse processo, mais de 20 testes, formas, conversas com a família. Não fica só o aluno com alguém, com o formador, psicólogo, assim, né? Só não pode deixar o pai chegar lá e... Não, a gente tem que brecar. É muito... Por incrível que pareça, isso acontece muito. Acontece muito. Principalmente ele quer que siga a profissão dele, o negócio dele. É natural que o filho de um casal de engenheiros seja engenheiro, porque ele escuta muito de engenharia, seria natural. Mas... deixa ser natural. Não passa a ser obrigatório, deve ser muito ruim. Mas eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, né? Então, eu fiquei imaginando... Mas você fez que curso superior? A minha primeira formação foi engenharia.
Engenharia? Trabalhei 10 anos que foi realizado como engenheiro. Mas no meu teste vocacional, quando eu ia fazer o vestibular, deu engenharia aeronáutica. Naquela ocasião, engenharia aeronáutica só tinha um ITA e era regime militar 5 anos interno no quartel. 5 anos de quartel. Eu gosto do regime militar, mas 5 anos é muito, né? Então, desisti e fiz a segunda opção civil. Né? Em 1995, a vida me levou a começar a trabalhar na falecida VASP. Fiquei 2 anos lá, até ela fechar, até 2 anos, literalmente. Foi o período mais feliz da minha vida. Eu lembrava daquele teste de engenharia aeronáutica, caramba, por ideia. Mas eu fui realizar no Zé. E em 2005 sempre eu dei aula, tá? A educação em todo. Eu já dava cola quando era aluno, né? Então eu prossegui. Em 2005 em diante eu fiquei única e exclusivamente com a educação. Fiz alguns trabalhos de engenharia, mas não era uma coisa tão. Em 2010, para ser exato, tá? Agora em 2010 foi 100% da educação. E também estou realizado, adoro ensinar, vejo a necessidade e trato com o legado. Vou te fazer uma pergunta. Você lembra de algum professor seu que marcou você, que o cara era. Aquele professor foi da hora ou não? Não, eu lembro de alguns que. Principalmente um que ensinava pesquisa operacional, essa parte matemática. Sempre gostei muito, né, de números. Rui Campos, chamava-se. Ele esteve lá com a gente outro dia. Ele e o filho dele. O filho dele escreveu um livro recente. Depois eu passo para você. Mas o que nós queremos é fazer todos os professores um Rui Campos. Esse é o nosso fundamento. Fazer dos professores que deixam um legado. Aí eu sei que eu consegui atingir uma meta dentro da educação. E eu acho que isso é mais difícil para o professor do que o ensino da própria matéria, quer dizer, ele saber transmitir para o aluno o conhecimento e de uma forma que o aluno se empolga, né? Quer dizer, tornar aquela disciplina interessante. Porque, pegando algumas disciplinas, física, química, matemática, mesmo português, você pode ensinar de uma forma chata, o aluno vai odiar, ou ensinar de uma forma agradável, fazendo comparações, mostrando a evolução, os problemas que tem aquela disciplina, né? Então, isso eu acho que é a principal meta, né, do professor. Os alunos não, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, em qualquer idade, quando aprende alguma coisa de determinado assunto, quer saber mais alguma coisinha daquilo. Exatamente. Então, isso é maravilhoso. Né? Hoje, o aluno faz lá o seu ensino básico, né, o primeiro grau, o segundo grau. Quais são as várias opções que existem hoje na universidade? Pega um exemplo de um aluno que está lá terminando o segundo grau e que não tem ainda a mínima ideia do que ele vai ser na vida. Quais são as opções que ele tem? Eu sei que são muitas, mas quais são as principais? Olha, eu tenho dificuldade para classificar em principais, tá? Bom, no meu tempo tinha 5 engenharias, era química, matemática, mecânica, civil. Hoje, eu estava aí, 2 países, então, depois, tem muita gente falando, olha, isso vai desaparecer, vai surgir aquilo. Então, ainda eu sinto meio nebuloso pela velocidade que as coisas vão. Portanto, qual que eu acho mais importante? Você tem que olhar para si. Falar, pô, eu gosto, eu me sinto bem com aquele assunto, com aquele tema. Meu amigo, vai nesse tema e destrincha ele, que ele que vai fazer você feliz. Porque imagina você acordar de manhã e falar, mais um dia. Ou você acordar de manhã e falar, estou muito cansado, deixa eu correr, porque eu queria fazer isso e aquilo. Né? Então, é demais. Hoje, no sonho, pessoal, agora vamos esquecer ao estudo, apesar de ter tudo a ver. Meu sonho, que eu não posso morrer antes de realizá-la, é alfabetizar o Brasil. E eu vou conseguir isso. Me pergunte como,
que até saberia responder, vou ficar muito tempo falando aqui. Mas nós estamos caminhando com passos firmes para levar cada cantinho desse país à alfabetização. Uma pessoa alfabetizada com as informações disponíveis é o primeiro passo, o segundo é saber discernir. Tá? Então, o principal, repetindo, né, é olhar para si próprio, saber que tem que ser produtivo, saber que tem dificuldades, mas é isso que faz de nós gente, pessoas. Nós temos aí jovens, né, que não estudaram nada e que conseguem, de alguma forma, ser felizes, vivendo num trabalho mais simples. Mas o ideal mesmo é que todo jovem chegasse ao curso superior. É uma formação, eles têm que ter, né? Um dos fatores que me trouxe para essa colocação que eu acabei de fazer, foi o seguinte: eu estava fazendo um trabalho de engenharia para a Vale em 2010, por isso que eu falei essa noção de tempo, né? E eu andava de moto, como era muito longe, não dava para fazer São Paulo todo dia, em Itabira, eu tinha uma moto lá para fim de semana ficar fazendo trilha. Eu acabei, eu tinha medo de roubo, essas coisas, eu acabei arrumando um estacionamento, eu deixava a minha moto. E me falaram que o dono do estacionamento era muito rico mesmo. E eu estou lá parando a minha moto, e se aproxima de mim, e eu sabia, que era o dono do estacionamento, né? E se aproxima de mim, você que é o professor? Eu falei, o senhor vai me ajudar. Eu falei, sim, eu preciso aprender a ler e escrever. Porque eu preciso dar esse presente para minha mulher, para minha esposa. Aquilo ali para mim foi uma facada. E caramba, olha, aquela pintura, mas tem coisas, e eu digo, o conhecimento, ninguém rouba de você. Eu posso fazer uma lavagem cerebral, mas para mim que você nem comigo. Para tirar de você e pegar para mim, esquece. Então, é a única coisa que a gente leva para o túmulo mesmo. E quando ele falou isso, eu falei, eu preciso, rico, cara bem, tranquilaço, inteligente, etc. Empreendedor e empresário, olha só. E veio pedir auxílio para aprender a escrever. Então, aquilo ali para mim foi divisor de águas. E foi em 2010. Né? Eu dava aula em 2 universidades, aí com tudo, em 96, daí quando aconteceu essa cena em 2010, a decisão foi direta. Mas é impressionante mesmo, como, vamos dizer assim, a proporção do ensino com a riqueza, ela é muito pequena. Tem muita gente rica que não tem conhecimento de nenhuma disciplina especificamente, e tem muita gente pobre que é um gênio em algum assunto. Puxa, que legal você falar isso. Olha, supomos, na nossa apresentação toda tem lá, com esse trabalho que nós vamos fazer, tudo quanto é capilarzinho desse país. Tem muito gênio escondido lá, nossa, deve estar lotado. Pô, nós temos que descobrir, porque ele alfabetizado vai acabar sendo descoberto. Isso deve estar lotado de gênio nesse país. Aliás, a gente vê cada um, imagina. E nesse último ano que passou, nós temos dentro da Students, aos sábados, uma atividade social. São alunos que literalmente não sabem se vai ter almoço para eles naquele dia. É capaz de eles irem lá com a do lanchinho que a gente dá. Conseguimos colocar 10% na ETEC. Caramba, e foi ali para o aluno competir entrar na ETEC, não é para qualquer um. São alunos desse padrão. Então, esses foram os fatores que nós percebemos que a metodologia estava correta, né? Mas adorei a sua colocação. Já que você falou em ETEC, eu tenho uma ligação muito forte com a ETEC, através do professor Matias, que introduziu na ETEC um exercício que nós temos, que é um exercício para você desenvolver toda a parte de processamento de dados, né? Fazer toda a contabilização, usar um software. Inclusive o RPPlex, que é o nosso software hoje que a gente vende para o mercado, ele nasceu com essa ideia de prover as faculdades e todas as escolas
de um sistema gratuito que o aluno pudesse exatamente fazer todo o processo de ERP que existe numa empresa. E isso na ETEC hoje, todas as ETECs estão utilizando, as FATECs também um pouco. Então é uma... Parabéns, que isso é muito legal. Olha, eu tenho aqui 2 presentes para você. Um livrinho chamado Dicas de Como Chegar Lá. Conto minha vida aqui, falo um pouco dos 10 princípios e metas. Então é um livro que vai te dar, tem bastante imagem. Aqui, turma. E o outro é um livro que eu escrevi com a ajuda de uma empresa sobre o trabalho do meu pai. Meu pai era fotógrafo, né, tinha uma empresa chamada Fotolabor, e entre outras coisas, ele fazia fotos de equipamentos, até revelava essas fotos de times de futebol, mas um trabalho importante foi fotos da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, das principais cidades do Brasil, postais. Então aqui é um livro onde esses postais foram... Esse livro aqui, eu estava meio que observando ele. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de falar de educação. Tá? É um mundo que eu respiro 24 horas e me preocupo, né? Você falou dos netos, coincidentemente eu tenho 6 netos, né? E olho para eles e falo, somos nós. Se não formos nós, não tem quem. Né? Então, obrigado pela oportunidade e conte comigo. Falou de educação, você e vocês. Falou de educação. Vamos fazer bastante coisa. Eu gosto muito assim também de dar aula sobre tecnologia e tal. E esse programa aqui, ele foi criado com esse objetivo, mas também agora ele expandiu aí para outros assuntos. Mas é sempre transmitir conhecimento, transmitir informação para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. E pessoal, para quem quiser saber também, é o estudo. Tá? O link é www.oestudantostudojunto.com.br. Vamos lá. Se quiser entrar em contato direto comigo, é 11 999 32 33 07. Educação conosco. Falou! Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso programa, deixe o seu like e até a próxima semana.